Olá, sejam bem-vindos. Nessa aula a gente vai falar sobre eliminação gaussiana sem troca de linhas ou colunas. Ok, então nesse vídeo a gente vai falar sobre a representação matricial de um sistema linear, tá ok? Operações que não mudam o sistema e eliminação gaussiana sem troca de linhas ou colunas, e a gente vai chegar ao pseudocódigo para isso. Bom, o sistema linear a ser resolvido contém n equações e n incógnitas, tá ok? Então tem n xizinhos presentes, n xizinhos, n incógnitas presentes em n equações, tudo bem? Conforme aqui representado. Bom, este sistema pode ser escrito na forma de uma forma matricial, onde a gente tem uma matriz A, contendo os valores dos coeficientes dos x, multiplicando um vetor x, que são as incógnitas, x1, x2 até xn, sendo igual a um vetor b, que é o lado direito da equação, os termos independentes, b1, b2, bn, tudo bem? Então, a matriz A é uma matriz quadrada de n por n, o vetor x tem n linhas, uma coluna, o vetor b tem n linhas, uma coluna, ok? Então, para ilustrar, considere este exemplo aqui. Menos 1x1 mais 3x2 igual a 7. 1x1 mais 2x2 igual a 13. Tá ok? Bom, esse sistema ele pode ser escrito na forma matricial dessa maneira. Então, eu vou ter ali a matriz dos coeficientes, menos 1, 3, 1 e 2. x1, x2 igual a 7 e 13. Observe, quando eu faço a multiplicação de linha por coluna, associada à multiplicação matricial, eu vou retornar ao sistema original. Tudo bem? Então, menos 1 vezes x1, 3 vezes x2 igual a 7. Tá ok? E na segunda linha ali, 1 vezes x1, mais 2 vezes x2 igual a 13. A gente retorna ali ao sistema original. Tudo bem? A gente tem a forma matricial e a forma tradicional de visualização do sistema. Bom, então a gente tem um sistema linear, onde a gente pode escrever como ax igual a b, né? A gente pode representar esse sistema por economia de espaço em termos de uma matriz estendida M, e ela é bastante útil para a gente. Essa matriz estendida, ela contém primeiro a matriz A e depois o vetor B, né? Então ela vai, de certa forma, omitir, entre aspas, o x, e a gente vai saber que o x está associado às colunas ali da matriz A. Então, no exemplo visto, por exemplo, a nossa matriz M seria pegar ali, né, a primeira linha, né, somente com valores numéricos, né, e a segunda linha ali para compor a matriz M. A gente teria a primeira coluna associada ao x1, observa que são os coeficientes do x1, né, menos 1 e 1, tudo bem? A segunda coluna associada ao x2, os valores 3 e 2 ali dos coeficientes, e a última coluna associada ao lado direito da equação, que é o vetor b, tudo bem? 7 e 13. E ali a gente tem a matriz A e o vetor b. Bom, vamos falar um pouquinho sobre operações que não mudam o sistema. O que eu vou falar por mudar o sistema não é o seguinte, o sistema pode estar apresentado de algumas formas, mas os valores de x1 e x2 que satisfazem o sistema são os mesmos, tudo bem? Então, por exemplo, se você troca a equação de lugar, seria o equivalente na matriz estendida a você mudar as posições, as linhas da matriz, isso não muda o sistema. Se você troca posições das variáveis, ao invés de o x1 aparecer primeiro, o x2 aparecer primeiro, você estaria falando também de trocar colunas da matriz M. Fazendo isso adequadamente, o sistema também permanece o mesmo, tá bom? Multiplicar ou dividir uma equação por uma constante, também não muda o sistema. Somar ou subtrair equações uma da outra. E aí, a equação resultante, você pode pegar alguma equação do sistema e substituir por essa soma ou subtração. Isso também não muda o sistema, são operações lineares entre equações. Entre outras operações, somar algo a ambos os lados de uma equação, enfim, mas eu não vou entrar nesses detalhes. As três aqui é que importam para a gente, tudo bem? As três primeiras. Vamos falar um pouquinho sobre elas, começando pela troca de linhas. Então, a gente pode trocar linhas de lugar. No exemplo que a gente viu, né, isso aqui simplesmente vai mudar as linhas de lugar. Ao invés de ter a primeira equação menos 1x1 mais 3x2, eu vou ter a primeira equação 1x1 mais 2x2 igual a 13. Tudo bem? Bom, aqui é tranquilo. Só alguma atenção a gente precisa entender como isso muda as representações matriciais, né?
Quando eu estiver trocando linha, eu vou estar trocando tanto as posições aqui da matriz A, quanto as posições do lado direito da equação. A ordem x1, x2 permanece a mesma, porque observe, quando você abre e faz 1 vezes x1 mais 2 vezes x2, você cai ali na primeira equação, né? Enfim, você não muda os x's de lugar, né? Então, os x's permanecem inalterados. Do ponto de vista da matriz M, a gente trocaria ali as linhas, tudo bem? A gente trocaria as linhas. As colunas associadas a x1 e x2, a primeira coluna permaneceria associada a x1, a segunda coluna a x2, isso não mudou, tudo bem? Vamos entender a troca de colunas. Então, quando a gente troca as colunas, a gente está trocando a ordem dos x's, tá? Então, se eu troco as colunas, eu estou colocando ali o 3x2 mais o menos 1x1 igual a 7 como como a primeira equação ali, a gente está trocando a ordem dos x's, tá ok? Do ponto de vista ali do sistema, se eu trocar as colunas, eu estou trocando as ordens dos x's, sendo que o lado direito da equação permanece inalterado, tá bom? Ali na representação matricial. Do ponto de vista da matriz estendida, eu estaria trocando ali essas colunas e eu tenho que armazenar essa informação de que eu fiz a troca e o x2 agora, a coluna do x2 aparece primeiro e a coluna do x1 aparece na sequência, tá ok? Bom, outra operação que não muda o sistema é a divisão por um escalar. Por exemplo, se eu pegar a linha 2 e dividir por 2, né, eu pego a linha 2 ali e divido por 2. Eu continuo com o mesmo sistema, é o mesmo x1 e x2 que satisfaz essas duas equações aqui. Do ponto de vista da matriz estendida, dividir a linha 2 por 2 seria dividir todos os termos ali da linha 2 por 2. Soma ou subtração de linhas, né? Então, vamos entender que, lembrando da atribuição, eu vou pegar e fazer uma operação que é linha 2 mais linha 1, por exemplo. E vou atribuir o resultado à linha 2, tá bom? Então, eu tenho ali linha 1, linha 2, eu vou pegar e vou somar essas duas linhas conforme a operação que está ali apresentada. Então, menos 1x1 mais 1x1 vai dar 0, 3 mais 2 vai dar 5, 7 mais 13 vai dar 20, tudo bem? E aí agora eu posso pegar esta equação resultante e substituir a equação 2 por essa equação. Do ponto de vista da matriz estendida, né, eu somaria ali cada coluna, né, então menos 1 mais 1 vai dar 0, 3 mais 2 vai dar 5, 7 mais 3 vai dar 20, e substituiria isso, a linha 2 da matriz, por esta linha, tá ok? Bom, dito isso, agora a gente pode falar sobre a eliminação gaussiana, né? A ideia da eliminação gaussiana é basicamente converter o sistema para uma forma fácil de se obter os x's. A gente pode tanto obter uma matriz triangular superior ou inferior, enfim, como desejar, como a gente pode obter diretamente a matriz identidade e a solução direta do sistema, que é a forma como eu vou abordar aqui. Ok? Bom, então para isso, vamos apenas entender aqui. É o mesmo, a gente pode escrever o mesmo sistema das diferentes formas. Então, por exemplo, aqui a gente tem o sistema que a gente havia mostrado. Nesse sistema, a leitura de x1 e x2 não é direta, eu preciso fazer umas contas ali para obter x1 e x2. Esse sistema aqui, ele é o mesmo sistema de cima, mas ele foi modificado, tá bom? Ele foi modificado com operações de linha e coluna lá, que eu mostrei para vocês, de equações. É, então, nesse sistema, ele é uma triangular superior, a equação ali está colocada na forma de triangular superior, porque ele forma um triângulo, vocês veem. E ali isso daqui fica fácil, porque eu posso primeiro resolver x2 na última equação, depois voltar na equação de cima e resolver x1, né? Então, posso resolver x2 daqui e depois resolver x1. No terceira forma de representação desse sistema, eu tenho ele o mais bonito possível, de certa forma, porque ele já está colocado na forma da matriz de identidade, né? E aí eu tenho que a leitura, o x1 é igual a 5, o x2 é igual a 4. Tudo bem? Então a gente pode entender que esse sistema aqui, ele acabou de acordar. Beleza? Esse sistema se arrumou um pouco, se arrumou bem até. E esse sistema está pronto para a festa. Tá bom? Então é mais ou menos desse tipo. É o mesmo sistema, mas ele está arrumado de formas diferentes.
Bom, então eu vou mostrar aqui o pseudocódigo da eliminação gaussiana, a gente não se assustem com isso, eu vou explicar esse pseudocódigo detalhadamente, tudo bem? Então, o pseudocódigo é o seguinte, para ir de 1 a n, eu vou pegar ali como pivô o elemento da diagonal, tá? Vou pegar e vou dividir a linha pelo pivô, e aí eu vou percorrer todas as outras linhas fazendo esta operação aqui, tá? Eu vou pegar a linha K, substituir por uma operação entre a linha K e a linha I, e aqui eu tenho MKI. Bom, não se assustem com isso, eu vou detalhar isso e a gente vai derivar esse pseudocódigo. Ok. Então, vamos ver isso num exemplo. Efetue a eliminação gaussiana sem troca de linhas ou colunas, obtendo os valores de x1, x2 e x3. Bom, então vamos ali para a solução desse problema e com isso a gente vai entendendo também como é que funciona a eliminação gaussiana, tá bom? Então, a gente tem aqui o nosso sistema, né? A gente tem aqui o nosso sistema. Eu vou obter primeiro a matriz estendida. Então, a matriz estendida eu junto ali A e B, tá bom? Então, a matriz estendida eu vou pegar ali os coeficientes de x1, os coeficientes de x2 e os coeficientes de x3. E colocar ao lado o vetor b, que é o lado direito da equação. Tá bom? Então, essa aqui é a minha matriz M. Eu sei como é que ela está montada ali, o que, que isso representa. Tá bom? Bom, então vamos lá. A gente tem a nossa matriz M. A ideia é a seguinte. Eu vou tomar como base a linha 1 para ajeitar a coluna 1. Então, essa aqui, a linha 1, vai ser utilizada como base para ajeitar a coluna 1. O que, que é o meu objetivo? Meu objetivo é transformar esta matriz, a matriz A, na identidade e a matriz associada ao B, os valores de x, tudo bem? Então, para isso, eu tenho ali, o meu elemento da diagonal é o pivô. Nesse caso aqui, neste exemplo, é 2. O que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma operação entre a linha 1 e a linha 2 para que eu possa zerar este cara aqui. E depois eu vou fazer uma operação entre a linha 1 e a linha 3 para que eu possa zerar esse cara aqui. Tudo bem? Então, eu vou zerar o elemento 2,1 e vou zerar o elemento 3,1. Esse é o objetivo quando digo ajeitar a coluna 1. Bom, então como é que vai funcionar, né? Zerando o elemento 2,1. A gente tem ali uma operação entre linhas, por exemplo, que zera o elemento, o primeiro elemento da linha 2. Então, eu vou fazer uma operação que é pegar a linha 2 como sendo a linha 2 menos a linha 1. Mas o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma multiplicação de forma que este valor aqui fique igual aqui ao que está a menos 1. Como é que eu torno este valor aqui igual a menos 1? Eu vou dividir pelo pivô, que é 2, tudo bem? Por isso o pivô foi tomado como primeiro elemento, e vou multiplicar por menos 1. O menos 1 vem daqui, é o elemento M21, tá ok? E aí o que, que vai acontecer? Eu vou ter como o primeiro elemento ali da linha resultante é 0, exatamente isso que eu quero. Então eu fico, a linha 2 que eu vou passar a ter é essa daqui. Quando eu coloco aquela linha 2 ali, observem que a primeira coluna ali da linha 2 já foi ajeitada. Agora vamos para a linha 3. Então, o objetivo é zerar o elemento 3,1, né? De forma absolutamente análoga, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a linha 3 e vou diminuir da linha 1, tudo bem? Mas aí eu vou multiplicar por um fator, né? Então, o pivô ali, né, é o 2, continua sendo 2, né? E o 5 que está associado ao M31. De forma que este cara aqui, após a multiplicação, né, o primeiro elemento da linha ali, se torna igual a 5. E aí, quando eu diminuo uma da outra, isso vai dar zero. Tudo bem? E esse é o objetivo. Então, ali eu tenho, feita essa operação, a linha 3, a coluna 1 da linha 3 ajustada como eu gostaria. E aí, observem que ali a primeira coluna, né, já está praticamente ajustada, só falta eu dividir a primeira linha ali pelo pivô para poder transformar ela na identidade. Fazendo isso, pegando a linha 1, que foi a linha base para ajustar a primeira coluna, dividindo pelo pivô, eu vou estar multiplicando por meio, eu vou ter 1, 2, 0, 5, 0, 5. Então, esse aqui é o valor, né? Esse aqui é o valor da linha 1 após a divisão por meio. E aí observem que a primeira coluna foi ajustada. A primeira coluna está bonitinha. Vamos dar sequência. Então, nós temos essa matriz vinda das operações anteriores. Agora, a gente vai querer ajustar a coluna 2. Para ajustar a coluna 2, a gente vai tomar a linha 2 como base.
Nesse caso, o elemento da diagonal é sempre o pivô, né? O pivô, desculpa, é sempre o elemento da diagonal da linha em questão, né? Então, observa que aqui a gente tem o pivô. O pivô é 5, né, nesse exemplo aqui, porque é o elemento da diagonal. Eu vou usar a linha 2 como base para ajustar as linhas 1 e 3, a coluna 2 das linhas 1 e 3. Bom, então, meu objetivo é zerar o elemento 1, 2 e zerar o elemento 3, 2. Tudo bem? Então, eu vou fazer isso mediante as operações de troca de linha e coluna que a gente já descreveu. Vamos ver como é que a gente vai fazer essa operação, né? Ok, então vamos começar ajustando ali a linha 1, né? Então, eu quero zerar esse cara aqui, é o elemento 1, 2. Para que a gente possa fazer essa operação, eu vou pegar a linha 1 e vou substituir por uma operação entre linhas. Eu vou fazer a linha 1 menos a linha 2, e aí eu vou multiplicar essa linha 2 aqui por um fator. O que que é? Eu quero zerar o segundo elemento ali, né? Então, quando eu dividir isso aqui por 5 e multiplicar por 2, né? O 2 está associado ali, aqui vai dar 2. E aí, quando eu diminuo, né, uma linha da outra, eu vou obter ali o segundo termo ali como sendo zero, que é quem eu quero zerar. Eu quero ajustar a segunda coluna, tudo bem? E aí essa operação ajusta a segunda coluna, a gente tem ali é, a, o segundo, a segunda coluna da linha 1 ajustada. Agora a gente vai ajustar a linha 3, tá ok? A segunda coluna da linha 3. Para ajustar a segunda coluna da linha 3, né, a gente faz a operação absolutamente análoga, pega uma operação ali, a linha 2 é a linha base, então sempre vou pegar ela e vou dividir pelo pivô, por quê? Porque daí quando eu divido 5 por 5, né, isso aqui dá 1, quando eu multiplico por 12, que é o M32 nesse caso aqui, né, quando eu multiplico por 12, aqui vai dar menos 12, né, aqui vai dar menos 12. E aí, quando eu diminuo uma coisa da outra, eu vou obter aqui como zero. É, é exatamente o que eu quero ajustar, a segunda coluna da linha 3. Fazendo a substituição, a gente vai ter a segunda coluna da linha 3 ali ajustada. Falta agora simplesmente pegar a linha 2 e dividir pelo pivô para que a gente possa ter a segunda coluna da linha 2, até a segunda coluna totalmente ajustada em todas as linhas. Ok, por fim, né, eu pego a linha 2 ali, divido pelo pivô, divido por 5, e eu vou conseguir transformar isso aqui em 1, que é o meu desejo, né? Então, e aí, observa que a gente fica ali com a nossa coluna 2 também toda já ajustada, tá ok? Bom, então a gente tem a matriz, como a gente obteve ali, ela já está ajustada as duas primeiras colunas dela, tudo bem? A gente agora falta ajustar a coluna 3. A coluna 3 aqui ainda está emporcalhada. Para isso, a gente vai tomar como base a linha 3 para ajustar a coluna 3. O elemento da diagonal é o pivô, nesse caso aqui é o menos 0,3 que está ali, tá ok? Meus objetivos são zerar o elemento 1, 3 que está aqui, o elemento 2, 3 que está aqui, que é ajustando a coluna 3, tá? Como é que a gente vai fazer isso, né? Então, começando por zerar o elemento 1, 3. Eu vou fazer uma operação entre a linha 1 e a linha 3, que é a linha base, para ajustar aqui essa coluna. Então, eu vou pegar a linha 1, fazer que ela é a linha 1 menos a linha 3, vou multiplicar por esse fator aqui, que é o M13, tudo bem? O M13, que é aqui, e dividir pelo pivô, que é 0,3, né? Então, observa que quando eu faço isso, o que, que vai acontecer com este cara aqui? Esse cara aqui vai ficar com 0,3. E aí, quando eu diminuo uma coisa da outra, isso daqui vai dar zero, tudo bem? E aí, eu ajustei ali a minha coluna. A linha 1 ficou toda já ajustadinha. Eu já consigo ver que o x1 é menos 1, tá bom? Bom, eu vou zerar o elemento 2, 3. Para isso, eu vou fazer novamente uma operação, né? Essa operação vai envolver a linha 2 e a linha 3, né? Então, eu vou pegar a linha 2, falar que ela é a linha 2 menos a linha 3, e vou multiplicar, vou pegar isso daqui, dividir pelo pivô, né? O pivô está aqui, e vou multiplicar por 0,1, tudo bem? Que é o M23. E aí, quando eu faço essa operação, observem que este cara aqui fica igual a zero, e eu consigo ajustar
a minha a terceira coluna quase toda, né? Bom, então, por fim, eu pego ali a linha 3, né, e divido pelo pivô 0,3, e aí eu vou cair ali na forma da linha 3 totalmente ajustada, tudo bem? Então, eu tenho ali a substituição, observe que eu tenho aqui a minha matriz de identidade, e, consequentemente, eu consigo fazer totalmente a leitura dos x com base na última coluna da matriz estendida que foi modificada, tá ok? Então o x1 é menos 1, o x2 é menos 0,333 e o x3 é 4,333. Tá ok? Então a solução é essa daqui, né? Ok, x1 menos 1, x2 menos 0,33, x3 4,333. A gente finda esse exemplo aqui. Bom, embora o exemplo tenha sido findado, eu gostaria de chamar a atenção às operações que a gente fez para que a gente possa entender como o código disso é gerado, tudo bem? Então, para ajustar a coluna 1, aqui, o que a gente fez, né? A gente pegou ali o L2, tomou como L2 menos L1, multiplicado por M21 dividido por M1. O L3 como L3 menos L1, M31, M1. Li todo mundo dividido pelo pivô. E por fim, peguei a linha 1 e dividi pelo pivô também, que é o M1, pivô da ocasião. Para ajustar a coluna 2, né? Para ajustar a coluna 2, a gente pegou essas operações aqui, modificamos o L1 de acordo com essa operação, o L3 de acordo com essa operação. Para ajustar a coluna 3, a gente modificou a linha 1 e a linha 2, tudo bem? Então, nós temos ali as formulações ou as contas que a gente chegou nas operações anteriores, tá bom? No exemplo, por esse exemplo 3x3. Bom, então, o que é isso daqui, né? Observa que isso daqui é eu percorrer todas as linhas, exceto a linha 1, quando eu quero ajustar a coluna 1. Quando eu quero ajustar a coluna 2, eu percorro todas as linhas, exceto a 2, para ajustar a coluna 2. E quando eu estou ali para ajustar a coluna 3, eu percorro todas as linhas com aquelas operações ali, exceto a 3 para ajustar a coluna 3. As linhas em questão que são tomadas como base para ajustar as colunas, eu pego elas ali e divido pelo pivô de cada uma delas, né? Na ocasião, o pivô era o elemento da diagonal associado. Tá ok? Bom, eu posso entender o seguinte, esse percorrer todas as linhas, eu posso claramente, existe uma forma aqui, um padrão, né? Eu posso fazer um loop para isso daqui, né? Então observe que isso aqui é simplesmente um loop. Eu vou para cá de 1 a n, o k é diferente de 1, porque eu estou ajustando a coluna 1. Eu estou percorrendo todas as linhas segundo esta operação. Deixa para que vocês analisem aí esta operaçãozinha que eu estou fazendo. Aqui também, para a coluna 2, para k de 1 a n, k diferente de 2, eu estou percorrendo todas as linhas segundo esta operação. Tudo bem? Eu só estou pulando a linha 2 ali nesse caso. Para ajustar a coluna 3, eu estou percorrendo todas as linhas, exceto a linha 3, com esta operação aqui. Claramente, isso daqui também existe um padrão, porque o que eu mudei, aqui eu tenho 1, né? Depois aqui eu tenho 2, depois aqui eu tenho 3. Eu estou fazendo esses caminhos. Eu estou primeiro ajustando a 1, depois a 2, depois a 3, segundo, de certa forma, o mesmo padrão. Então, é claro que eu posso fazer um loop externo comandando esses loops internos, né? Então, quando eu penso aqui, eu posso substituir isso por esse loop, ou seja, para ir de 1 a n, k de 1 a n, k diferente de i, eu pego a linha k, substituo pela linha k vezes a linha i, multiplicado aqui por mki dividido por mi para que eu possa anular os termos ali que eu desejo. Depois disso, eu pego a linha e divido por mi e aí eu tenho o pseudocódigo gerado para a eliminação gaussiana. Okay? Essa daqui é a forma que a gente viu, uma forma alternativa, que é mais econômica. Eu posso pegar aqui, fazer essa divisão antes, né, de começar o loop interno, e aí eu não preciso ter esse pivô aqui, né, nessa forma, tá bom? Então, é uma forma de modificar, por exemplo, ali o sistema, o pseudocódigo, tá? São as duas formas que chegam ao mesmo resultado. Tudo bem? Bom, então com isso a gente consegue entender esse pseudocódigo que foi apresentado, porque ele é basicamente aquele código lá, só que eu estou chamando de MI dois pontos associados à linha I, ao invés de LI, né? E aí eu deixo para que vocês consigam visualizar e entender, observando com base no que foi apresentado, a leitura deste pseudocódigo, tá ok? Bom, então a gente continua no próximo vídeo. Eu agradeço aí pela atenção de vocês.